Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nesta quarta-feira, com muita alegria, nós nos reunimos em Seu nome, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus, para o nosso encontro com o Evangelho, Joana de Ângeles, conosco, nesta abençoada noite. Por isso queremos vos agradecer e vos louvar, querido Pai, querido Mestre. E assim também, nesta noite vos pedimos sua proteção. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. E assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda também a Judélia, que vai fazer aniversário amanhã, né, Judélia? Que maravilha, mais um aninho, que alegria, né? Satisfação, encerrando mais um ano e iniciando um novo com muita expectativa. Então, nosso já abraço antecipado, e aqui eu e Célia, então, te abraçamos e abraçamos a todos aqueles que estão aí chegando para esse nosso encontro desta quarta-feira, e vamos sim levar adiante, esperando que seja tudo bem com todos vocês, né? Com a saúde, família, trabalho, dia a dia, enfim, tudo bem. E hoje nós vamos trazer aqui para o Evangelho, ou o Evangelho que nos traz, não é? Nós só trazemos o livro, mas a mensagem do Evangelho são os itens 9 e 10, né, do Buscai e Achareis, que é o capítulo 25 do Evangelho. E o tema é: não vos inquieteis pela posse do ouro. Buscai e achareis, não vos inquieteis pela posse do ouro, que é o tema do Evangelho que nós já vamos ver, já daqui a minutos. E Joana hoje traz para nós também, no capítulo 28, do livro Desperta, né? Do livro Despertai, Despertai, desperte e seja feliz, mecanismos da evolução, né? Falando sobre nós, sobre o mundo em que nós vivemos, as nossas relações, e como que nós, claro, nosso grande objetivo aqui, a nossa encarnação tem por objetivo nos auxiliar em nosso processo evolutivo. E em mecanismos da evolução, Joana vai nos falar sobre isso, né? Como podemos bem aproveitar esse momento em que nós estamos aqui no mundo encarnados. Muito bem, então vamos ver o que o Evangelho nos traz. O Evangelho hoje nos traz: não vos inquieteis pela posse do ouro, que é o Evangelho, o texto do Evangelho de São Mateus para nós. São Mateus aqui, acho mais presente de todos os evangelistas, aqui no capítulo 10, versículo 9 a 15. Vamos ver então o que ele diz. Não vos inquieteis pela posse do ouro, da prata ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nenhum saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando em casa, saudai-a, dizendo: e a paz esteja nesta casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela, e se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó dos vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. É o Evangelho de São Mateus, aqui no capítulo 10, para todos nós. O Evangelho nos fala então sobre esse texto, e nos diz aqui o seguinte: essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, não tinham nada de estranhos nessa época. Estavam de acordo com os costumes dos patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sobre a tenda.
Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos, senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Depois, estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso, disse-lhes: informai-vos de quem é digno de vos alojar. Quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com que pagar, porque esses são dignos de ouvirem a vossa palavra. Pela sua caridade, vós o reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para os maldizerem, imporem-se a eles, usar de violência, de constrangimento para os converter? Não, mas para irem pura e simplesmente para o outro lugar e procurarem as pessoas de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa, não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós, acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos da palavra do Cristo. Outrora, o céu se tomava pela violência, hoje, pela brandura. É o que nos fala o Evangelho hoje. Pois é, o Evangelho aí falando para nós. Mas vamos aproveitar, né, já cumprimentar alguns de vocês, que é tão bom, né, essa união. Então aqui aparece já na telinha, que apareceram vários, Edmar José Bueno, também o Fábio Fidelis, e que já deixaram boa noite aqui. Também a Bárbara Santana Nery, Sandra Oliveira Vita, a Ivana Santa Rosa, a Alzira Crepaldi, e a Judélia Lima, que aniversaria amanhã, né, já está sempre conosco, então que bom. Mas o Evangelho que nós acabamos de trazer aqui para todos nós, para vocês, para nós aqui também, aqui em casa, fala-nos daquele momento em que Jesus colocou os apóstolos a caminho para levar, então, a palavra, né? A palavra esclarecedora, a palavra consoladora, a palavra que iria trocar, sim, na sua essência, toda aquela violência pela compreensão, pelo companheirismo, né? Pelo amor que uns precisamos ter para com os outros, manifestado tantas e tantas vezes, de uma maneira muito simples, pelo respeito à outra pessoa, ao que ela diz, ao que ela faz, é o livre-arbítrio, como nós dissemos, como nós sabemos, que a própria doutrina nos traz, mas que, por tudo aquilo que também fazemos, somos responsáveis, né? E isso não tem jeito. Ainda ontem, no programa da rádio, na live, falava, né, aqueles que fazem um podcast, lá que a inteligência artificial faz em cima de um texto do Jaime, falava sobre nossas opções, e que nós somos conscientes da responsabilidade. Então, quando nós tomamos uma atitude, já estamos conscientes do que pode fazer. Como, por exemplo, quando nós estamos, como foi citado no caso lá, se você está em cima de um prédio e vai pular, e pula, tenha seu ato e tem aquilo que você já sabe que pode acontecer. A lei da gravidade, que vai te deixar cair mesmo. Né? E a consequência, sabemos do ato, consequência física, que se não acontecer coisa pior, vai se quebrar todo, né, no mínimo, e depois a consequência espiritual, caso o pior aconteça. Então, fala para nós das nossas atitudes, e o Evangelho, nesse texto, também fala. Enviou os seus discípulos e aqueles que fossem bem acolhidos, que ali estivessem,
que ali falassem, que levassem a notícia ou as novas, né, da vida de Jesus, suas ideias, e o que era importante para cada um de nós, e que se lá fossem bem acolhidos, claro, falassem e abençoassem o lar. Mas também para aqueles que não quisessem saber, não acolhessem de jeito nenhum, não queriam absolutamente nada, simplesmente o mestre falou: vai embora, deixe-os. Né? O que você vai fazer? Nada. E também não tem como você desejar paz naquele que está conturbadamente já conturbado por suas opções e não querem assim também ter sequer uma visão do que podem fazer para melhorar, para progredir, dar uma nova visão sobre aquilo que nós podemos fazer em nossos dias. E aquela velha história, né? Sacode a poeira da vossa sandália, que na época eles usavam sandálias, né? E nós sabemos muito bem das dificuldades que eles tinham à época, como o próprio Evangelho diz, né? Vai a caminho e não leve nem roupa, não leve alimento, que tudo vos será provido, os bons corações, porque também era costume à época abrigar os viajantes, aqueles que não tinham, e auxiliar, né, na alimentação, também na estadia, depois continuava o seu caminho. Mas como o próprio Evangelho, seu comentário também nos fala, hoje em dia não tem como fazermos isso, né? Dado o momento, e nem mesmo Jesus se viesse hoje aí com suas ideias, o que seria esse texto de 160 e tantos anos atrás? Imaginem hoje, então, ainda com tudo isso que acontece, com todos esses problemas midiáticos que nós enfrentamos e temos uma dificuldade grande para tentar descobrir o que é verdade, o que é mentira, né? Porque a gente sabe, tinha aquele velho ditado que fala, aquilo que é uma mentira repetida 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. E muitos usam esse método, né? Mas hoje, aquilo que o Evangelho nos traz, fala muito claro da importância que é o quê? Que é procurarmos esclarecer aqueles que assim também desejam. Porque foi bem claro o Evangelho que não adianta nada forçar ninguém, como muitos fazem, nós sabemos disso. Venha para a minha religião, que a minha religião é boa, aquela da salvação, que salva mesmo. Tudo bem, cada um segundo as suas opções, que vão levar as consequências naturais, e todos sabemos disso. Mas é pedido claramente ali pelo Espiritismo para que cada um siga seu próprio caminho, porque todos nós temos nosso tempo. E é isso, e é esta, né, a questão principal que nos traz o Evangelho de hoje. Procurarmos ver o que é melhor, o que mais se adequa àquilo que nós precisamos, e abracemos. E procuremos viver cada vez melhor, segundo aquilo que Jesus para todos nós também nos traz, né? Então é isso, meus queridos amigos, e nós temos o Evangelho sendo bem claro com relação a isso. E nós encerramos então o capítulo Buscai e Achareis, e depois de amanhã, dai gratuitamente o que recebeis gratuitamente. É o novo capítulo que nós iremos entrar, então já o capítulo 26, e mais uma vez vamos nos aproximando do fim do livro do Evangelho, que sabemos tem 28 capítulos, né? E o último capítulo são preces e esclarecimentos até sobre a oração do Pai Nosso, que todos nós bem conhecemos. Mas é isso, amigos, vamos então para ver o que Joana de Ângeles nos fala, e ela nos vem então aqui no capítulo 28, Mecanismos da Evolução. As conjunturas difíceis que vives fazem parte do processo evolutivo de todas as criaturas. Enfermidades, incompreensões, problemas do lar, limites orgânicos, físicos, dificuldades econômicas, são os mecanismos em que se utilizam as leis soberanas para estimular-te ao avanço, à conquista de mais elevados pisos. Mesmo os triunfos aparentes, a fama transitória, a saúde, a tranquilidade doméstica, tornam-se às vezes motivo de aflição. O brilho da fama é visitado constantemente pela treva da inveja.
que a tenta empanar ou mesmo apagá-la, levando a calúnia, a tiracolo para o empreendimento nefasto. As pessoas que aparentam felicidade e transitam no carro do triunfo também experimentam as dores e sofrem ansiedades, sofrem depressões. Não te iludas com a vã esperança de lograres felicidade sem esforço e paz sem lágrimas. A ti cabe a honrosa tarefa de enfrentar os problemas e solucioná-los, de trabalhar a enfermidade e recuperar a saúde, de lutar e adquirir a paz íntima em qualquer situação a que te vejas conduzido. No desequilíbrio que predomina em toda parte, sê tu quem permanece com serenidade. No vozerio das acusações, seja o teu silêncio a forma de defesa. A terra é a escola dos aprendizes em fase de imperfeição e ignorância. Também és estudante algo negligente, equivocando-te, envolvendo-te em situações mesquinhas, gerando animosidade e perdendo tempo útil. Gandhi afirmava que, se não me matarem, terei fracassado na campanha da não violência. Raros são os apóstolos do bem que não sofreram a perseguição dos próprios correligionários, transformados em competidores e difamadores cruéis. Muitas vezes, o amigo solidário de agora se transmuda em adversário de mais tarde. Não foram os inimigos que atraiçoaram e negaram Jesus, mas seus amigos invigilantes. Nunca abandones a trilha da fé, nem te apartes dos deveres sacrificiais, porque sofres ou defrontas dificuldades. A felicidade virá e permanecerá contigo a partir do momento próprio. Valorizando excessivamente os bens transitórios e apegando-se em demasia aos interesses materiais, paixões sensuais, valores amoedados, propriedades, juventude, saúde orgânica, entre outros, o indivíduo teme vê-los desaparecer, transformar-se ou gerar conflitos, no entanto, deixando-os todos um dia, mediante o fenômeno biológico da morte. Acreditando que esses empréstimos da vida, os valores físicos, são perenes, o que lhe constitui uma ilusão, quando defrontado ou dominado pela realidade, desarmoniza-se, padece dores, desespera-se. A sobrevivência da vida à morte é a única e legítima expressão da existência humana. Preparar-se para essa luminosa experiência inevitável, treinando o desapego e a solidariedade fraternal, é uma forma eficaz de diluir a ilusão, evitando perdas e sofrimentos futuros. Somente, porém, sobrevive livre aquele que aprendeu no corpo a desatar-se das amarras das paixões enganadoras, nas quais em algum momento tentaram aprisioná-lo. Pois é o que nos diz Joana de Ângeles. E ela deixa bem claro para nós, essa questão do nosso dia a dia, das nossas paixões terrenas, daquilo tudo porque tantas vezes tanto fazemos, e também muitas e muitas vezes aquela luta, para procurar estar sempre belo, sempre com o corpo em ordem, sempre isso, sempre aquilo, mas sabendo sim que isso tudo um dia vai passar. E se preparando para quando isso acontecer. Porque não adianta ficarmos na ilusão de que apenas que seremos sempre belos, elegantes, ou que seremos sempre educados, porque muitas vezes também, com o chegar da idade, vamos dizer assim, às vezes a paciência também dá uma desandada por aí. Então, porque a gente se vê
E essa é uma realidade tolhida de muitas coisas que normalmente fazíamos. Então temos que nos preparar para aquilo que ela mesma que falou de inevitável, que é a nossa passagem para o outro plano. Isso vai acontecer mais dia menos dia. Mas, como ela mesma diz, ela nos fala, que nos preparemos para este momento, para que não tenhamos tantas dores, tanto sofrimento ao defrontar com essa realidade que é para todos nós. Então, esse apego, essa coisa ilusória do material, sempre, cada vez mais, causa entraves muito grandes para esses momentos. E muito sofrimento e muitas dores, por saber que não vai ter mais aquilo, que não se consegue mais fazer. E no plano espiritual, aí vai ter, como a gente pode assim dizer, o choque de realidade. E que Deus nos abençoe. Né? Um texto bem esclarecedor aqui para todos nós, da Joana de Ângeles. Né? Então, nossa boa noite também para o Zeca Portela, a Lene Souza, um grande abraço, bem-vindos, a Márcia Miranda também. Bem-vindos e para todo mundo que está aqui junto, já um bom feriado amanhã, né? Amanhã, dia 20, feriadinho. Tivemos dia 15, que foi sábado agora. Nós temos esse e depois só o Natal, né, Sérgio? É só o Natal. Cai numa quinta-feira. Pois bem, vamos ver os aniversariantes de hoje então. Olha aqui, Fernanda Fabiana Silva, Juliana Soares do Nascimento, Alana Mara Martins, Wagner Silas, aniversariantes aqui do meu Facebook. Então a gente aproveita para mandar aquele abraço para todos vocês e aquele abraço para amanhã também. Aqui o Matias do Chiari, Judélia Lima, Zé Geraldo Carvalho, seu amigo Zé Geraldo, também palestrante, né, lá do Ceareiros de Jesus, também no programa Sinal Verde, nosso abração para você. Marcelo Silva também, Daniela Fortunato, Quiles Zacário, Quiles também, nosso abração para todos vocês aniversariantes, coração a coração mesmo. E as bênçãos do Pai Celestial estejam sempre, tem estado, né? Sempre com todos vocês, com todos nós, mas sempre plantando aquelas boas sementes, porque colheita depois vem, não tem jeito. E a gente estende esse abraço também a todos os familiares e amigos, todos aqueles que aniversariam, particulares de cada um de vocês, de cada um de nós, que não constam aqui, mas que constam no Facebook de vocês também aí. Vamos repartir as vibrações amorosas, sempre. Pois é, amigos, então vamos chegando ao final aqui do nosso encontro, vamos fazer nossa prece de despedida, agradecer a Deus pela vida, por estarmos aqui, né? Eu aqui falando para vocês, como já passamos pelo Evangelho, Joana de Ângeles, e agora é o momento de nós conversarmos um pouquinho com o nosso Papai do Céu, e pedir as bênçãos, o fortalecimento para todos nós, para aqueles que necessitam, né? Vocês aí, então já vão mentalizando, trazendo para dentro da mente de vocês as imagens das pessoas que querem assim beneficiar. Aqui nós vamos orar pela Isadora Pérez Garcia, pela Lisiane Esferra, Maria Ângela Bela Bassa, Aline de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delson Augusto da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Milene Colúcio, Vanine Colúcio, Helena Saldanha, Helene Pironi, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paula, Luísa Serra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Basso, Maurício Barros, Jéssica Svensson também, Glaudemir Ruim, Jandira Vieira Furlan, a Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, Tercília Antonella, a irmã nossa, Antônio Donizete Neves, também, recuperação da Sônia Martins, nosso querido amigo André, da Ivonete Bueno Quirino, também da Dona Maria Terezinha. Nosso abraço e que Deus, nosso Pai, esteja enviando, como sempre envia, todas as bênçãos para nós, segundo nossas necessidades. Vamos então, amigos, para nosso momento de prece. Vamos lá?
Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. E não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor, para sempre. E por essa prece, Pai, levamos a vós nosso amor, levamos a vós nossos melhores, amorosos pensamentos, agradecendo pela vida, agradecendo que Sua misericórdia permite que estejamos nesse momento, todos nós juntos, conectados a vós pelo coração, pela vibração, por essa corrente amorosa que emana de todos nós em direção a vós, pela intercessão do Mestre Jesus, a quem tanto agradecemos por estar sempre conosco. Por isso, Pai, abençoa, sim, sempre os aniversariantes desses dias. Abençoa tantos pais que trazem seus filhos ao mundo. Abençoa nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, retornando ao plano espiritual, onde se juntam aos nossos familiares, amigos, nossos entes queridos que lá já estão e que estiveram conosco. E sim, Pai, abençoa todos esses que amorosamente demos os seus nomes, que em nossos lares mentalizamos, porque sabeis as necessidades de cada um, as necessidades de todos nós, e sabemos que nos auxiliais com suas amorosas bênçãos. Abençoa ainda nossas famílias tanto necessitadas. Abençoe nossos irmãos dispersos por este mundo, muitos em grande sofrimento. Abençoando ainda, Pai, os dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo que tanto necessita, acima da vaidade e do orgulho tão comuns. Abençoa ainda nossos irmãos que estão procurando trabalho, os nossos irmãos que nos dão trabalho e aqueles que amorosamente trabalham no seu dia a dia. Por isso, ainda pedimos que abençoeis, Pai, as nossas casas de oração, onde nós vamos nos louvar, vamos nos agradecer, abençoando ainda a estes que estão chegando ao mundo e que se unem às nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, procurando sim definir seu caminho e suas vidas, mas que sempre em suas vidas, Pai, fortalecei neles a presença do amor, a presença do perdão, a presença da indulgência, paciência, tolerância, da fraternidade, da solidariedade, o amor presente sempre em seus corações, e que também em nós, e que juntos possamos a cada momento lutar para recuperar este mundo que tanto já prejudicamos com nossas ações impensadas, pela nossa ganância e pela nossa ignorância. Por isso sim vos pedimos, fortalece-nos, Pai, com suas bênçãos. Que suas bênçãos estejam sobre nós, seus filhos, agora reunidos, sobre todos os seus filhos, estejam onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados, nesse mundo, em seu universo. Traga para nós, nossos corações, nossos corpos físicos, suas bênçãos, nos equilibrando, nosso corpo espiritual, fortalecido para que cumpram os nossos propósitos de estarmos aqui juntos, nessa presente vida. Por isso, obrigado, Senhor, por nos auxiliar, nos harmonizar e trazer o amor aos nossos lares que distribuímos onde formos. Abençoa ainda nossos anjos guardiães, os bons espíritos. Abençoa, assim, nossos irmãos que se perderam pela caminhada, para que retornem ao caminho do bem tão necessários. Fortalece a todos. E obrigado, Pai. Obrigado por todos nós. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, querido, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. E assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre.
Pois é, amigos queridos, né? Uma alegria sempre podermos estar juntos. Olha aqui, vamos agradecer, né? Também, olha que estou lendo aqui a minha irmã, a Tercília, né, que coloca aqui, agradecendo com a ajuda de Deus, venceu uma batalha contra o câncer. Está, olha que maravilha, né? Agradecendo a Deus pela cura. Que bom, que bom, que bom. E nós sempre podemos auxiliar fundamentalmente esse trabalho de Deus, acreditando que podemos confiar plenamente nos caminhos que Ele preparou para cada um de nós, né? Porque cada um de nós tem um caminho, são caminhos diferentes, porque refletem a nossa caminhada no plano espiritual até hoje. E claro, quando vimos esta vida, este mundo, trazemos em nós tudo aquilo que precisamos resgatar. E grandes erros não são resgatados com sorrisos, com afagos, mas mais às vezes com dificuldades, e mesmo com dores e às vezes muitas lágrimas e sofrimento. Mas que cresçamos juntos, né? E ficamos felizes, sim, pela sua recuperação, sabemos, né, Tercília, da sua fé, sabemos, sim, do apoio inestimável aí de todos os seus filhos, esses que estão no dia a dia aí com você, e que sim, sirva sempre para todos nós como um exemplo de fé, mas acima de tudo, de que depende de nós também ouvirmos as palavras do Pai e procurarmos seguir diariamente tudo aquilo que Ele nos manda e nos trouxe através do nosso querido Mestre Jesus. Então que Deus te abençoe, que tudo transcorra muito bem aí na sua vida, agora a recuperação e se fortalecendo, tá bom? Grande abraço meu, grande abraço da Célia, conjuntamente um abraço aqui de todos nós que estamos reunidos neste momento. Graças ao Pai Celestial e à presença amorosa de Mestre Jesus, pela tua fé, pelo teu acreditar, né? Tudo pode acontecer, como aconteceu com a graça de Deus. Então que Deus abençoe a todos vocês, queridos amigos, eu e Célia que aqui estamos. Beijo muito grande para todos vocês, coração a coração, né? Também aí, tudo de bom para vocês. E olha, aqui estamos recebendo essas vibrações amorosas também de vocês aí para todos nós. Enviamos aos seus lares, vocês retornam para todos nós. É essa união que nos fortalece. Agradecendo a participação, vamos marcando um novo encontro para depois de amanhã, sexta-feira. E olha, o fim de semana aí de novo, gente, que coisa. E o mês de novembro também já está aí, ó, batendo as suas asinhas. Logo, logo está aí dezembro, Natal, e vamos que vamos, né? Batalhando o dia a dia e sempre agradecendo a Deus pela vida e por todos nós. Fiquem todos maravilhosamente bem. Até sexta-feira. Beijo para vocês e até lá. Tchau.